Fala, nossos tagarelovers! E aí, seus lindos, estamos de volta! Mais um dia, mais uma sexta, sextou, melhor dia da semana. Eu acho que é o melhor dia da semana, principalmente Sextou. porque tem tagarelando. Isso aí. E você que está com a gente aqui, se está chegando hoje, por exemplo, e ainda não conhece o canal, seja bem-vindo e aproveita e faz um favor pra gente. Se inscreve, ativa o sininho, curte, fala, comenta, fala. Se é pra falar mal, também fala, mas a gente tá aqui pra crescer. É. Mas se for pra elogiar também, que nós Melhor aceita, ainda. Tá bom? E sigam Sigam as nossas redes sociais. Trava, dicção de centavos. Dicção de vocês sabem. centavos. Instagram, TikTok, estamos em todas as plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer e tudo mais. Estamos voando, é Tamo isso. voando, E isso graças aí. a vocês que, aliás, na primeira temporada fizeram um trabalho incrível, né? Porque chegamos a mais de 23 mil inscritos aqui no canal num tempo recorde. Exatamente. E o nosso convidado de hoje, sem dar um spoiler, foi de novo da caixinha de perguntas. Ah, é Lembra que a gente verdade, falou? é verdade. A gente lançou a caixinha de perguntas, vocês falaram e colocaram o nome dele. E ele vocês tá aqui. pedem, a gente faz o quê? É isso, a gente atende. traz É tudo. isso. É isso aí. E antes da gente conversar com o nosso Tagaretop, que é assim que nós chamamos os nossos convidados, vocês são os Tagarelovers e quem vem aqui são os Tagaretops. Eu quero mandar um abraço pro Dr. Fábio Costa, que nessa segunda temporada tá novamente aqui acreditando no projeto, no Tagarelando. Ele que é um dos principais advogados criminalistas do país. Você já o conhece e ele tá com a gente aqui no Tagarelando. Então, se você precisa de um advogado bom, a gente recomenda porque ele é o nosso advogado aqui do programa e ele faz um trabalho sensacional. Podemos já falar que ele é um tagarelado advogado? Ele é um tagaré... Tagarelado advogado. Pode ser, mas é muito difícil de falar. Ah, eu consegui falar. Dá uma travada na língua. Mas o homem é bom, o homem é É brabo. isso aí. E vamos falar também do escritório dele, porque ele tem um escritório aqui em São Paulo. Ele lidera uma equipe com diversos profissionais das mais variadas áreas. Então, se você precisa de qualquer que seja a área do direito, Dr. Fábio Costa lidera a equipe que fica lá na rua, Cerro Corá, 2175, Vila Romana, no 5º andar. quinto ano. É, Isso aí. no 5º andar. A gente falou certinho, né? Senão Falou. fica bravo com nós. Falou, Vila Romana, Zona Oeste, ali perto da Lapa, fácil acesso pra todo mundo. Abraço, Dr. Fábio. Vamos começar o programa de hoje? Bora, Então- porque hoje a gente tem um convidado um pouquinho desastrado, então eu tô com medo dele derrubar alguma coisa Quase antes de caiu o começar. café aqui, meu Deus do céu. Já caiu o vinho. Vinho não aqui, mas Não ao aqui, vivo mas- no programa. Vamos falar disso também, vai? Bora, Bora. tagarelar. Finalmente conseguimos trazê-lo, porque a agenda dele também é meio, né? Lotadíssima. Lotada, quase que não dá, gente. Ele é um jornalista, apresentador de TV, um dos grandes nomes da comunicação no país. Fez grande sucesso em Curitiba, quando trabalhava lá na Rede Massa, que é o SBT, no Paraná. E há 2 anos ele tem demonstrado o talento dele pro Brasil inteiro. Quando veio aqui para São Paulo, agora ele apresenta o Balanço Geral Amanhã da Rede Record. O nome dele é Eleandro Passaia! E aí? Tagalerovers! Fala, grande Luquinha, oi, Palominha, tudo bem? Tudo bom. Legal Que demais satisfação você tá estar aqui com vocês, até porque vocês sabem o carinho que eu tenho pelos dois, né? São 2 amigos que nós constituímos, eu e Bruna, minha esposa, nós constituímos logo no começo, vocês moram no nosso coração. Ah, a Bruninha aqui também, que coisa maravilhosa. Você que está aí um papaizinho fresco, né? Verdade. Como é que tá Bruno- como é que tá essa vida de papai agora, mais Cara, recentemente? Tá maravilhosa, porque eu tenho uma filha de 16 anos e às vezes eu me pego como se eu estivesse sendo pai pela primeira vez, porque são coisas diferentes. É um pai de 47 anos, é uma outra cabeça, né? Que registra o nome errado. É. Gente, eu não acreditei nessa história. Quando vocês Não. falaram que eu sou distraído, eu fui. Eu falei assim, ó, Eu quase maiores derrubei esse café. Os Isso aqui maiores foi memes de Passaia, desculpa, ele é um ótimo jornalista, mas é conhecido por derrubar vinho no estúdio, registrar o nome do filho errado. Não, Acontece com essa frequência. história de registrar o filho errado me conta. Então, o que acontece é que a Bruna escolheu o nome do meu filho, o primeiro nome. E o segundo nome foi a minha filha. E na hora de fazer o registro, eu sabia que seria Bruno Henry, certo? Sabia só disso, Bruno Henry Passaia. Quando eu cheguei no cartório, eu falei, caramba, mas é Henry com Y ou Henry com I? É Harry ou Henry, né? E aí eu peguei e mandei uma mensagem para minha filha, ela não me respondeu, eu falei, com certeza é com Y. Mas aí, depois que eu fiz o registro que eu mandei pra minha filha, pai, você tá louco, como é que você fez isso? Eu falei, mas você não me responde, mas eu falei. Aí que elas me disseram que elas iam me falando que o nome era H-E-N-R-I desde o começo, eu que nunca prestei atenção.
Porque se fosse a com entonação Y, é seria diferente. Na diferente. verdade, é Henry, né? Com Y. Se é Henry, é com I. Henry com I, Harry com Y. Não, Harry seria H-A. Harry? Não faz sentido. Bruno, o que ele tá falando, Bruno? Mas é Henry. E vamos lá e... Elas que me falaram assim, eu não decorei direito como é que é, mas eu acho que Percebemos até eu só sei hoje. que eu acho que é assim. Ô, gente, mas me fala uma coisa, e como é que foi? Aí você percebeu que tinha registrado errado e não dá um trabalhão pra... Levou a mulher no hospital, gente. A Bruna lá, meu Deus, olha. Aí eu perguntei pra menina do cartório como é que faz. Olha, é complicado, aquela coisa toda. Você vai ter que ver com a mãe aqui. Falei, mas ela acabou de ter filho. Falei, ó, você vai ter que esperar. Ou então, se depender da boa vontade aqui da minha funcionária, se ela quiser te acompanhar, mas eu não posso obrigá-la. Aí ela, fulana de tal, ô Ana Paula. Aí quando ela chegou, nossa, passar, eu te assisto todas as manhãs. Você veio de Curitiba conhecer a minha história, você veio lá de Curitiba, que bom que você tá aqui. Eu falei, então, que bom que você é minha telespectadora, eu tô precisando de você. E ela foi. Olha que coisa boa. Olha que trampo, hein, passar. Meu Deus do céu. Mas foi legal, vai ter história pra contar, né? Tanto que estamos aqui, mais uma vez repetindo essa história que eu já contei várias vezes. Ah, mas viralizou. E o vinho? O que Então. aconteceu no dia? Porque teve muita gente questionando se foi armado. Foi? Não foi armado. O que acontece é que tinha aquele... Eu já fui garçom de verdade. A Só gente que eu não percebeu. Era ótimo. Por isso que hoje ele é apresentador. Quando na minha adolescência, juventude, eu fui garçom. E eu sabia fazer aquela coisa com a bandeja. Você pega a bandeja aqui e faz assim, eu venho daqui e vem pra cá. Mas, poxa, isso tem mais de 30 anos. Eu fui tentar fazer no estúdio. Como se fosse andar de bicicleta. E na hora que eu fiz isso aqui, o vinho foi pro chão e arrebentou. Mas deu pra perceber que não foi nada combinado, porque ele ficou super desconcertado. Tô. Ele, opa, Eu desculpa. tô chegando agora. Desculpa. Já lambuzou o estúdio. Será que vão pensar que eu tô fazendo circo no estúdio? De repente o diretor, eu pensei, o diretor liga aqui, vem cá, rapaz, você acha que tá apresentando um jornal ou um programa de circo? Mas não, ninguém falou nada, né? Só ficou pra história, ficou pra só virou meme. Virou meme, viralizou. Como que tá a vida em São Paulo? Tá curtindo aqui? 2 anos, a gente pergunta, tá curtindo? Pô, 2 anos já é uma vida, né? Eu, quando vim pra São Paulo, o pessoal falou assim, se você ficar 3 meses, você não vai mais embora. E é difícil pra gente que vem de outra região, né? Puxa Se vida. acostumar. E eu levei um tempo pra me acostumar. E pra você... E você ainda foi o mesmo estado, né? Ele foi... Exatamente. De até região. E fora que tem uma vida lá, né? Você tem negócios lá, então assim, acaba que... Amigos, né? Amigos a história. também, a história toda tá lugar lá. onde eu nasci no interior do Paraná, mas é o meu estado, né? E aí, essa mudança, assim, 2 anos se passaram, você tá aqui firme e forte. Mas e dentro de você, isso já tá resolvido? Olha, dentro de mim eu amo São Paulo. No começo eu achava tudo muito louco. Falei, meu Deus do céu, rapaz, que lugar diferente, não conhecia ninguém, né? Tudo muito diferente. Então hoje eu estou acostumado e gosto da rotina de São Paulo. Mas dizer que você esquece de casa não é verdade, tanto que sempre que eu posso eu tô lá. Você é daqui, né, Paloma? Então, você que é de São Paulo não tem essa, eu acho que essa referência, mas você que mesmo sendo do interior, você sabe que é muito diferente. São Paulo é diferente, bastante. Capital é diferente de qualquer outra coisa no mundo, né? Total. O estilo de vida. Mas eu sinto quando eu vou pra outros lugares, eu sinto que é diferente. Sabe uma coisa que eu sinto muita falta? Que é assim, quer ver? Uma coisa que nós fazemos muito. Às vezes, hoje, vamos no bar beber alguma coisa? Ah, legal, vamos. A gente marca meio que em cima da hora. E se não der também tudo bem, mas tem essa rotina. Você ou liga, vem cá, tô fazendo alguma coisa aqui em casa, vou queimar uma carne, quer chegar aí? Eu percebi que pro paulista não tem muito disso. As coisas têm que ser programadas assim antecipadamente. E se você liga em cima da hora, o cara ele fica desconfiado. O paulista acha que você era o último da lista. Eu tenho Só chamou porque não deu certo. Só chamou porque não tinha outros. O paulista é desconfiado nesse aspecto, né? E a gente que é do interior, isso é super normal, até porque você decide fazer uma coisa na hora do almoço. É verdade. Na hora do almoço eu vou fazer o quê? Eu acho que eu vou assar uma carne, vou chamar o Lucas. Né? E é tranquilo. Isso eu sinto falta. E eu acho que aqui também, além das pessoas, eu acho que serem naturalmente mais desconfiadas, tem também a distância, que tudo é muito longe. Sim. Então, se você chama, sei lá, a gente tá aqui na zona oeste, na zona norte, você chama um cara que mora lá na zona leste, vai demorar uma vida pra ele chegar, né? Aí ele fala, não vai dar, hoje não dá, você me ligou muito em cima, né? É verdade. Mas o que muita gente fala mesmo é em relação a que a gente é meio frio, assim, né? Não tem muito esse lance de, abraçar, beijar. Isso é verdade. Porque a gente aqui tá, eu não sei se é essa a justificativa, mas a gente sempre tá tanto no corre, correndo, não sei o quê, que não tem tempo de, tipo, oi, bater um papo aqui, tem
que ser agendado. Tipo, eu tenho que saber o que eu vou fazer, porque daqui a 4 horas eu tô ali. Exatamente. Isso é uma coisa que eu sinto também E as aqui. pessoas falam que sentem, que aqui é tipo, às vezes as pessoas dão bom dia e não respondem. Às vezes né? você entra no elevador, tá você e a pessoa no elevador, ela não fala nada. Mas Se você não fala, ela não fala nada. Se você fala bom dia, ou ela não responde, já aconteceu isso Às comigo, vezes ou ela não dá responde. aquele bom dia, Bom dia. que você não ouve praticamente. Esse eu já estava um pouco acostumado, porque em Curitiba é mais ou menos assim. Com proporção diferente, obviamente, por motivos diferentes, mas Curitiba as pessoas são mais resguardadas. Elas não são antipáticas, como as pessoas dizem, não tem nada de antipatia. Muito pelo contrário, o curitibano também é receptivo, mas o curitibano é muito na dele, assim. Né? E o morador de Curitiba é muito na dele. E então eu tinha esse negócio, tanto que o pessoal até brinca, mas é verdade. Quando surgiu a pandemia, só para você ter uma ideia, o curitibano ele não se aproxima muito, ele não é de ficar encostando, né? Quando chegou a pandemia, o Ministério da Saúde fez uma recomendação, não foi nem o Ministério da Saúde, foi a OMS, que as pessoas deveriam ficar a 2 metros de distância. Né? Era uma recomendação de saúde. E o curitibano, mas A gente já faz isso. não, mas pra que tão perto, gente? E aí tá, e voltando aqui para São Paulo, claro que a gente sente falta disso, né? Eu conversei no começo com um repórter, ele tinha chegado também, eu já estava uns 5 meses, ele há menos tempo. Falei, e aí, fulano, como é que você tá? Eu senti que ele estava um pouco assim, sabe aquele olhar perdido? Eu falei, cara, eu não sei, porque parece que eu tô incomodando onde eu tô. Eu falei, mas por quê? Porque ninguém me fala nada. Ninguém diz se tá bom, se tá ruim. Ninguém comenta nada. Daí, sobre o trabalho? Sim, sobre o trabalho. Eu quero saber como é que tá meu trabalho, mas eu tenho que ligar. Daí eu ligo pra alguém, ô diretor, ô fulano, ô ciclano, como é que tá? Não, tá bom, tá legal, tá bacana, parabéns. Tá parecendo que tá Mas eu que tenho que ligar. Mas eu entendi, você não entende isso porque você é de São Paulo. Mas o pessoal de fora não é o jogar confete. É que existe esse feedback dado do trabalho do outro o tempo todo. Né? Você que veio do interior, não é assim, poxa, cara, aquela matéria que você fez, caramba, você fala sobre o trabalho o tempo todo. Cara, aquela reportagem, aquela investigação. Aqui não tem nada disso. E eu percebi que em outras profissões também. Tem um amigo meu que ele é mecânico e veio pra cá. Ele falou, velho, é impressionante, ninguém fala do meu trabalho, porque eu tô lá onde ele é de Cascavel, né? Lá em Cascavel, o cara fala, cara, eu cheguei aqui, o motor tava desse jeito, velho, você arrumou em meia hora, você é fera. E aqui não, as pessoas não falam nada, não fiz mais do que a minha obrigação. E de fato, você não fez mais do que a obrigação, você está sendo pago para isso, você não está sendo pago para ninguém ficar te jogando confete, né? Só que a gente sente falta disso, né? De saber se o seu trabalho tá bom, ele tá agradando ou não. Eu acho que essa é uma coisa de quem é do interior que São Paulo te ensina a viver sem essas coisas. Eu já entendi que se ninguém falar nada é porque tá bom. Que se tiver ruim, vão te falar, né? Normalmente a notícia ruim chega primeiro. E você ficou 7 anos no Japão. 6 anos e meio. Cultura totalmente diferente. Como que foi? Como que você pensou na cabeça? Opa, vou pro Japão. Tipo, porque do outro lado, cara. Tipo, é muito diferente. Desde criança eu sempre tive esse espírito aventureiro. Eu sempre dizia que eu queria viajar. E eu tinha, assim, uma lista de coisas que eu queria fazer. E entre essas coisas eu tinha determinado que eu iria morar, trabalhar ou em Tóquio ou em Nova York. Que eu iria conhecer os 2 lugares, mas que eu iria para morar nesses 2 lugares. E quando eu tinha 23 anos, surgiu uma oportunidade. E eu falei, cara, de repente é a oportunidade que eu estava esperando, não sei se eu vou ter outra, então eu vou, não quero nem saber. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu achei que iria arrumar um trabalho, porque eu trabalho na comunicação desde os 17 anos, como locutor de rádio. Eu achei que eu iria ir com 18, desde os 18, como repórter de TV. Eu achei que eu iria conseguir um emprego na televisão. Eu cheguei lá, tinha Globo Internacional, tinha emissora de rádio, de revista, ninguém me deu emprego. Aí tinha Record Internacional. Aí o que eu fiz? Eu fui e comprei os equipamentos, aprendi a editar, porque hoje, essa coisa de tecnologia, câmera pequena que nós estamos vendo aqui, o Japão está muito à frente. Né, muito à frente. Esses equipamentos pequenininhos, compactos, essa coisa de repórter filmar e editar, como a gente vê hoje, muitos repórteres da Globo fazem isso. Vídeo repórter. Principalmente o vídeo repórter, né? A Band faz isso. Os canais de notícias estão fazendo isso também. Os canais fechados. Os canais fechados. Né? Que é o repórter que vai lá com uma câmera pequena ou, quando não, com um celular para transmitir ao vivo ou para gravar a reportagem dele. E aí ele vai para casa quando ele é um correspondente, por exemplo, em outro país, ele edita no computador dele e depois manda, entendeu? Ou mesmo no laptop ele senta num café ali enquanto ele está editando.
Isso já é muito comum lá fora, agora que aqui no Brasil nós estamos, né, começando a ter esse hábito. E aí, para mim, foi fácil estando lá. Eu consegui comprar esses equipamentos, porque no Japão os eletrônicos são muito mais baratos do que em qualquer outro lugar do mundo. E eles que fabricam, é mais barato até que nos Estados Unidos. Aí eu fiz curso, aprendi a editar, filmar e eu vendia o meu material. Eu não consegui ser contratado, mas eu conseguia ser freela deles. Fiquei fazendo isso até que uma hora eles precisaram de alguém. Falaram, você já é freela, vem cá que agora você vai trabalhar com a gente. E como é que foi já aprender a língua? Eu trabalhei na Globo lá e na Record lá. E para aprender a língua, assim, porque... O japonês, ele tem uma característica que é assim... É muito mais fácil do que você aprender a maioria das outras línguas. Porque você precisa de menos palavras para você construir as frases. É difícil no começo porque você precisa aprender as palavras, né? Não tem quase nada parecido. É uma coisa ou outra que não são nem palavras que vêm do português. Então, tomate, banana, kiwi, sei lá. São coisas muito, né, aleatórias. O resto é tudo muito diferente. E até as palavras em inglês que eles tentam adaptar ao vocabulário deles também são palavras completamente diferentes, porque enquanto o chinês ele não consegue falar a letra R, o chinês fala L, o japonês é o contrário. O japonês não consegue falar o L, ele fala o E. Por isso que o japonês fala aro, o japonês que está aqui no Brasil, né? Aro, quem está falando? Você já percebeu? Porque eles não falam R. Já o chinês é o contrário, né? Enquanto o chinês fala flango... Pastel de flango. Pastel de flango. O japonês fala aro, quem tá falando? E aí, o milk, eles falam miruko, que eles acham que eles adaptaram, que eles trouxeram essa palavra do inglês, que é uma palavra em inglês, eles transformaram em uma miruko. Por quê? Porque eles não falam R. Então, o L se transforma num ru. Miru e ku, miruko. E você lembra... E aí tá, mas voltando, depois que você aprende essas palavras, você precisa de menos palavras para você formar. Mas você chegou lá falando inglês? O que você... Não, eu cheguei falando português e japonês. Eu fiz um curso de 6 meses antes de eu chegar lá, para poder me comunicar. Básico. Quando eu cheguei, eu não me comunicava direito e eu continuei estudando lá. Os japoneses são muito atenciosos, eles gostam muito quando você aprende a cultura deles. Tem uma coisa que os japoneses daqui não falam, os nossos descendentes, e eu até entendo que para eles é um pouco traumático assim, emocionalmente, que os descendentes de japoneses, eles sofrem um pouco de rejeição dos familiares que ficaram no Japão. Eu conheço pessoalmente várias pessoas que disseram a mesma coisa, que quando eles chegaram no Japão, eles foram para procurar os seus parentes lá e conseguiram encontrar. E eles foram rejeitados. Me desculpa, mas vocês não são nossos parentes, porque quando seu irmão ele decidiu ir para o Brasil, fugido da guerra, ele deixou de ser da nossa família. O japonês é muito frio nesse sentido, né? Para ele rejeitar alguém da família não é uma coisa assim tão difícil. Se você cometer algum crime contra a honra, um pecado contra a honra, que é o que eles chamam, você pode ser rejeitado, eles não te consideram mais como da família. Então, os descendentes nossos, que tem os japoneses, que nós chamamos de japoneses, mas que nasceram aqui no Brasil, que nós chamamos de japoneses aqui, lá eles não são chamados de japoneses, eles são chamados de brasileiros. Eles têm o olho puxadinho, mas eles são chamados de brasileiros e sofrem esse tipo de preconceito. Já eu, por não ser descendente, não tem problema. Não tenho rejeição nenhuma, muito pelo contrário. Eles são muito bacanas. E você lembra? Você consegue falar até hoje? Ou é uma coisa que você vai esquecendo porque não vai praticando? Eu já esqueci bastante coisa. Já esqueci bastante, porque eu não pratico. Mas eu lembro bastante coisa também, né? Lembro bastante coisa. Fala em japonês aí com nós. Sem xingar a gente. Sem xingar? É que a gente não vai saber. Se xingar eu vou saber, né? Anata wa irrita desu. O que você falou? Você é uma boa pessoa. Bonitinho. Tagarelover em japonês. Tagarelover, eu não sei como é que fala. Tem que inventar. Eu não sei como é que fala Tagarelover, mas eu tenho certeza que é uma experiência que qualquer pessoa deveria fazer de conhecer o Japão. Você aprende muitos princípios lá. Eu transformei assim a minha vida, a minha maneira de pensar depois que eu fui para lá. Você foi sozinho? Não, eu era casado, né, meu primeiro casamento, e nós fomos juntos, mas acabamos nos separando depois. Eu lembro que uma das primeiras lições, quando eu cheguei lá, foi assim como um tapa na cara, eu fui para uma loja e eu queria comprar alguns materiais, quando eu estava montando esse estúdio que eu falei para vocês, né, para eu ser freelancer. E tinha dado um valor considerável. E faltava 1 ien, que é o equivalente a 1 centavo.
uma moedinha de 1 centavo que nós nem temos mais. Vamos pegar uma moeda de 10 centavos, a menor das moedas que nós temos hoje. E faltou só aquilo, mas era uma conta alta. E aí eu pedi pro rapaz, olha, eu tenho exatamente, eu lembro até hoje, era 27 mil ienes, que ia dar $2.700. Eu tenho 2.700 não, 1.700, jornalista fazendo contas. eu não sei se é 2.700 ou 270, mas era alguma coisa. Por mais que fosse $270, eu falei, olha, é engraçado que tá faltando só um item, tá faltando só um centavo. Pode fazer um desconto? Ele falou, não. Na cara dura, não. E eu, com aquela minha cabeça de brasileiro, então não vou levar nada. Aí ele começou a guardar as coisas. Eu falei, cara, o que você está fazendo? Você falou que não vai levar nada. Eu falei, não, meu irmão, me faz um desconto. Aí ele falou, cara, eu não... Chorando no Japão. Ele falou, olha, aqui no Japão é desonroso você não zerar o caixa. E depois que eu entendi que para eles não é vantagem alguma você desonrar a tua palavra. Se você prometeu que você vai zerar o caixa, nem para mais nem para menos. Eles não querem passar a perna em ninguém, não querem tirar nada de ninguém, mas também não querem que ninguém tire nada deles. E eu falei, cara, que cultura diferente, né? Então você vai a qualquer lugar, você pode deixar o teu carro ligado que ninguém vai mexer, as pessoas dormem com a porta aberta, ninguém quer tirar vantagem de ninguém, né? As pessoas obedecem às filas. Eu lembro que Tóquio é um lugar que tem muito congestionamento, porque tem muito carro. E a da esquerda, a faixa da esquerda é deixada só para táxi, ônibus e para quem vai virar na próxima esquina à esquerda. Aí você tem aqueles quilômetros de congestionamento, ninguém vem à esquerda. E quando você vê alguém na esquerda, cara, geralmente é brasileiro. Mas isso é verdade. Todo mundo fala. Cara, todo mundo fala que no Japão as coisas são muito diferentes, que no Japão os valores são outros. Foi na Copa que aquela imagem correu o mundo? Foi que eles limparam tudo, né? Eles limparam aqui no Brasil, não? Acho que na Arena da Baixada, no Curitiba. Os japoneses lá pegando tudo, não deixaram um papel no chão. Eles são assim. E a gente, infelizmente, os brasileiros, nós temos a mania de, pelo contrário, a gente faz questão de jogar lixo na rua, né? Você tá dirigindo teu carro, toma uma coca e joga pela janela. É óbvio, a gente não tá generalizando, mas é assim. A gente mora em São Paulo, chove, acaba o mundo. Tudo bem, a cidade ela foi construída, né? Ela foi crescendo meio desregulada, mas muito é por causa do lixo. Muito é por causa do lixo dentro do bueiro, é a gente que joga. Isso que você falou dos japoneses, eles têm uma filosofia de vida que também é budista, mas os japoneses eles já introduziram isso à cultura independente do budismo ou não, que é honroso não deixar rastro. Acho isso muito legal. Então, qualquer tipo de rastro. Se você vai a um banheiro público, por exemplo, e você deixa a tampa do vaso molhada. E se você, para homem, vai fazer xixi lá, pingo, cara, isso aqui é desonroso para você. Você não vai deixar isso aqui. Se você realmente tem uma preocupação em ser honroso. E quantas outras coisas, né? Que daí, se você pegar isso para tudo na vida, quantas outras coisas, tudo que eles vão fazer, cara, não posso deixar rastro. O próximo que for usar o espaço que eu estou usando, como é que vai ser? Eu quero que ele receba do jeito que eu gostaria de receber. É outra mentalidade. É o mínimo de educação. Nós nem, aqui no Brasil a gente nem para pensar isso, né? Não para. É só você ver shopping, praça de alimentação, as bandejas, tudo lá em cima. As pessoas não têm capacidade de levar bandeja. Isso ficou revoltado. Eu já briguei com gente que tava comigo. Mas você sabe que esses dias... Eu acho que a Bruna não tá aparecendo, mas foi você, amor, que nós fomos a um shopping. Nós estávamos levando a bandeja e chegou a senhora, por favor, não leva. Que eu tô aqui sendo paga para isso. Se vocês levarem, vocês vão tirar o meu emprego. Mas ela falou baixinho. Não foi? Foi. E ela falou baixinho. Se vocês ficarem levando a bandeja, vocês vão tirar o meu emprego. Então deixa aí. Pode ir embora. Eu preciso ser útil aqui. Interessante. É uma outra visão, né? Porque normalmente eu já vi agradecer, tipo, por você levar lá. Mas é porque também... eu acho que ela quis ser gentil com vocês também, simpática, de pessoa, porque ela tá lá pra pegar da onde você deixa pra levar pros respectivos restaurantes, não é? Ou pro lugar onde se lava. Acho. Mas eu acho que ela foi gentil com vocês. Não, mas essa senhora não era aquela que ficava ali no lugar onde coloca as bandejas. Ela estava lá na mesa pegando as bandejas, eu não sei se ela foi... Mas é que a ideia da gentileza pra gente aqui nem sempre repercute bem, né? A gente não tem o hábito de ser gentil.
Você vê no trânsito. No trânsito, as pessoas se xingam e se matam por causa disso. Você falou que no Japão, quando alguém desobedecia a lei do trânsito, provavelmente era um brasileiro ou alguém que não era do Japão. Mas assim, aqui no Brasil a gente não tem isso. E quando tem uma atitude que a gente não espera, é até tipo, oi? A gente Você fica... não é daqui, tipo... E a gente costuma não lidar também, às vezes, quando a pessoa é... E é verdade isso. Quando a pessoa é muito gentil com a gente fala, você tá querendo alguma coisa. Não é? É verdade, estranho isso, né, verdade, cara? É esquisito demais. Sabe que eu aprendi uma coisa no trânsito que... quando vem alguém que... Porque eu sou distraído de verdade, né? Então, dirigindo, de vez em quando, eu esqueço de dar o sinal. No começo falou que não era distraído, né? Agora já tá sumindo, olha só. Então, é que eu procuro usar um outro nome, né? Não entendo como distração, entendo como sei lá, eu sou muito concentrado nas coisas que eu faço, aí, às vezes, eu tô pensando muito no trabalho e eu esqueço de dar seta no trânsito. Ótimo, nunca vou pegar carona com você. Mas eu não faço por mal, né? Não por desrespeito. Então, de vez em quando, tem alguém dando uma buzinada, tem alguém xingando. Então, é isso. E eu já acostumei o seguinte, cara, eu já desconcertei muitas pessoas assim. Chegou alguém, xinga, eu não vou ficar me humilhando, mas pronto. A pessoa, ela não tá esperando aquilo. Não tá. Ela fica sem reação. Pelo contrário, ela quer que você responda à altura pra virar uma treta. Quantas brigas de trânsito a gente mostra? E eu nem procuro olhar pra dentro, porque às vezes também você pode ficar com raiva, né? Falei, olha, idiota, né? Tem gente que realmente... Daí você pega, analisa, cara, não vale a pena. Então, eu nem procuro olhar pra dentro pra ver os gestos e tal, mas eu só... Você fecha o olho, né? Acabou, né? Já resolve a história. Resolve e vai embora e você evita muitos dissabores. Ô, Passaia, você disse que começou na comunicação aos 17 quando eu recebi uma oportunidade para trabalhar como pista esportivo. Eu ficava aquele repórter no gramado. E até chegar a ser um apresentador de televisão, até se consolidar naquele que eu acredito que fosse teu sonho, antes você teve um período em que você morou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e você trabalhou com política. Você foi secretário de governo, secretário de comunicação. Quando eu voltei do Japão. Eu queria que você contasse essa história porque ela é emblemática na sua carreira, na sua história. Ela é interessante e ela está para quem quiser ver aí. Foi notícia à época que você, de alguma forma ou de toda forma, ajudou a desmantelar um esquema de corrupção. Operação Uragano. Operação Uragano. E o detalhe, gente, o Passaia vai contar essa história que eu acho que é interessantíssima, que ele ajudou a desmantelar um esquema de corrupção que acontecia no governo para o qual você trabalhava. Como é que foi o início disso? Olha, muita gente já me perguntou, se voltasse atrás, você faria tudo de novo? Essa é uma pergunta difícil, né, para qualquer um, porque nunca ninguém vai voltar atrás. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não me arrependo. Porque eu olho para as coisas que foram construídas. Pro exemplo que eu posso deixar para o meu filho. Agora, eu também me surpreendi ao perceber que muita gente ainda não entende o que é corrupção e quanto ela é ruim para a sociedade. Vamos lá. Para começo de conversa, eu sou o primeiro brasileiro a assinar um acordo de delação premiada sem ter praticado crimes. O que nós conhecemos por delação premiada aqui no Brasil é que é um acordo feito entre a Justiça, por intermédio do Ministério Público, e alguém que praticou um crime para que essa pena seja diminuída. Se ele tiver informações importantes que possam colaborar nessa investigação para pegar outras pessoas, né, para descobrir um esquema ainda maior. No meu caso, só que nunca existe perdão dos crimes praticados. Os acordos de delação premiada, nesse caso, quando alguém praticou, você não é perdoado pelo que você fez, mas a sua pena é atenuada. Exatamente. Então você tem uma pena reduzida, atenuada, fica tudo muito mais fácil. No meu caso, eu não tive nenhum tipo de crime, não fui imputado nenhum crime. Porque existe dentro do processo de acordo de delação premiada, existe essa possibilidade que nunca tinha sido usada ainda aqui no Brasil. Já tinha sido usada na Itália, nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Como é que eu soube disso? Quando eu trabalhava na Prefeitura de Dourados, Mato Grosso do Sul, eu era secretário de comunicação. Eu estou resumindo bem a história. A história é longa, a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, né? Então, como o tempo aqui é curto, eu recebi o convite para ser secretário de comunicação, eu fiquei lá por um tempo, depois eu acabei indo para a reportagem mais uma vez e eu fui convidado. Olha, você, Leandro Passaia, que sempre fez um trabalho muito bom na comunicação, e de fato eu fiz um trabalho muito bom na comunicação. Você poderia ser o nosso secretário de governo, nós precisamos de uma pessoa que articule, etc. e tal. E eu entrei.
Uma semana que eu estava como secretário de governo, eu descobri um esquema muito grande dentro da prefeitura e eu fui conversar com o prefeito e descobri que, na verdade, o esquema era promovido por ele mesmo, ele me convidou para fazer parte, aquilo eu fiquei muito indignado. Que ano que foi, Passaia? Isso foi em 2010, Tá. 2010, quando isso aconteceu. Uma das coisas que mais me prejudicaram é porque, emocionalmente, é porque eu percebi que tinha uma criancinha que ela furou o olho, estava vazando um líquido do olho dela. Aí chegaram para o prefeito e falaram: prefeito, o secretário estava bem intencionado, o secretário de saúde. Prefeito, é o seguinte, ele precisa de uma injeção para repor esse líquido. E essa, na época, custava R$ 1.270, como se hoje fosse uns 5, 10 mil, né? Custa R$ 1.270, lembro do valor, nunca consegui esquecer. E se ele não tivesse, porque não dá para fechar o olhinho dele, porque ele está sem esse líquido. A gente tem que repor esse líquido e fechar o olho. A gente salva. E ele tinha um olho, uma criança com um olho, trouxe a foto, né? Uma criança com um olho bem claro, um olho muito bonito. Se nós não fizermos essa reposição, ele vai perder o olho porque o olho vai secar. E prefeito, olha, a gente não tem dinheiro, não dá para salvar o mundo, infelizmente não vamos pagar. E isso foi na mesma semana em que nós descobrimos um esquema de segurança, e esse esquema de corrupção. E nesse esquema de corrupção, tinham muitos esquemas sendo feitos dentro da Secretaria de Saúde. Aquilo me impactou muito. Muita gente já me perguntou também, dos meus amigos: cara, mas você não se sentiu tentado? Seria bonito da minha parte falar: cara, nunca me senti tentado porque eu sou um homem honrado. Eu acho que a verdade, ela precisa ser dita assim com muita clareza. Tentação é uma coisa que todo mundo pode sentir, né? Quem diz que nunca foi tentado, até Jesus Cristo foi tentado, né? A Bíblia fala que Jesus Cristo foi tentado, mas ele não resistiu à tentação. Mas a tentação... Na verdade, ele resistiu. Ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Exatamente. Não é? Então, o problema da tentação é que aquilo vem, você começa a fazer 1001 planos, mas aquilo te destrói por dentro, aquilo me destruía por dentro. Todas as vezes que eu pensava em fazer parte daquilo, é como se eu sentia como se uma nuvem negra estivesse chupando tudo que existia dentro de mim. Só que nunca ninguém chegou a te convidar para participar do esquema? Sim, me convidaram. Mas aí que eu falo para você da tentação. Mas convidaram quando descobriram que você havia descoberto? Sim. Mas foi assim, quer ver? Esse negócio de descobrir, de eu ter descoberto e eles terem me contado, aconteceu meio que junto. Eu descobri porque eles me chamaram, entendeu? Entendi. Então foi uma coisa... Tá. Eu consegui conversar com outros secretários, com outras pessoas que faziam parte. Aí eu fui conversar com o prefeito e descobri que o prefeito, na verdade, sabia de tudo, né? E ele me falou: não, vamos lá, a gente vai ganhar dinheiro, estamos aqui, é isso aí, vida que segue. Foi essa hora que você decidiu denunciar. Aí eu frequentava a mesma igreja onde frequentava Braulio Galoni, que era superintendente da Polícia Federal. E aí, depois de um culto, eu falei: o Braulio, é o seguinte, é assim, assado. Eu falei: cara, eu vou te falar uma coisa, é melhor você cair fora, já que você está me falando, eu vou ter que investigar. E se a coisa estiver lá, se estiver lá, eu vou ter que te prender. Mas eu vou ter que investigar, obrigado por ter me informado. Eu disse: não, mas eu tô te falando, eu sei de tudo, vamos prender os caras. Ele foi passar: não tem como eu prender por causa da tua palavra. Isso já aconteceu várias vezes, é a tua palavra contra a dele. Uhum. Eles vão chegar e vão usar todo o amparo que eles têm, jurídico, da imprensa, para falar que você é um mentiroso, vão inventar uma história. Eles já são preparados. E vão te processar, inclusive, por calúnia de difamação. Eu falei: mas e se eu der um depoimento? O teu depoimento, por mais que seja oficial, não vai adiantar. A única coisa que pode nos ajudar são provas. Hoje, uma operação de qualquer polícia só pode ser desencadeada se nós tivermos provas robustas. Eu falei: e se eu filmar isso para você? Ele falou: não, peraí. Ele já conhecia o que ia acontecer, ele já sabia, ele já tinha em mente o que ia acontecer. Eu falei: peraí, você tem certeza que isso quer isso? Volta para conversar comigo amanhã. Quando eu voltei no outro dia, eu fui até a superintendência da polícia, ele estava lá com um promotor de justiça. E aí tudo bem, conhece o promotor? Conheci o promotor, não lembro o nome dele. Então, eu estou aqui com o promotor porque é o seguinte, ele me explicou essa questão do processo da delação premiada. Existe aqui uma possibilidade, se você quiser. Nunca ninguém quis no Brasil. Você vai assinar um acordo antecipadamente, você vai ser um infiltrado da Polícia Federal, e você vai gravar tudo isso pra gente. Então você vai aceitar fazer parte do esquema de corrupção. Você vai entrar pra quadrilha deles. Chega lá e fala que você vai. Só que tudo que você fizer vai estar gravado. Então eu tinha equipamentos pequenos
que ficavam comigo. Parece coisa de filme, né? Eram aqueles equipamentos, tinham gravadores de áudio e de vídeo, e eles tinham autonomia de 72 horas. Então todas as reuniões eu entrava gravando, tudo, 100% das reuniões. E a cada 2 dias, ou quando tinha muita gravação, a cada 1 dia, eu ia lá e trocava os equipamentos para que eles pudessem captar aqueles materiais e eles iam fazendo a degravação. Eles pegavam tudo que estava gravado e jogavam no papel para transformar aquilo num inquérito. Então, tudo que eu falava... Quanto tempo durou tudo isso? 4 meses. Foi um calhamaço de muitas páginas que tinham que ser todas degravadas, né? Transformadas todas no papel, junto para que fossem arquivados, colocados no processo, no inquérito policial e enviados à justiça, com os arquivos e os papéis. O esquema em si era desvio de recurso público? Era recebimento de propina? O que era? Você lembra? O desvio de dinheiro público. Era um desvio exatamente. Era super... O que era para ir para a saúde ia para o bolso. Não, o esquema funcionava assim, como em quase todo lugar. Você pega um determinado deputado, ele tem uma verba orçamentária. E essa verba é liberada. O deputado federal e o senador, eles têm condições de determinar para que prefeitura eles querem colocar aquilo. Isso acontece no Brasil inteiro. Emendas. São as emendas parlamentares. Então, para quem não conhece muito de política, aqui no Brasil é o seguinte: qualquer deputado federal e senador, eles têm condições de colocar um número X de dinheiro todos os anos para obras diferentes. Isso aqui é para saúde, isso aqui é para ponte, isso aqui é para asfalto. Eles podem colocar isso nas obras que eles quiserem, nas prefeituras que eles quiserem. Se eles quiserem pegar todo o dinheiro e colocar numa prefeitura só, eles podem fazer isso. Ou se eles quiserem dividir. O que os deputados e senadores fazem? Eles vão colocando nas cidades onde eles têm mais eleitores, onde eles têm mais votos. Porque a política tem disso. Então o cara vai cevando os eleitores. Geralmente não é pela maior necessidade. O discurso é bonito. Mas não é pela necessidade da cidade, sim, onde o cara pode, né, pegar, opa, aqui eu tenho mais voto, aqui não tenho, e assim que vai. Só que por que ele vai colocar aquele dinheiro na conta daquela prefeitura? Ele tem que ter uma vantagem. Ele chega para o prefeito e diz: prefeito, você precisa de tantos milhões para asfaltar esse bairro inteiro. Eu vou mandar o dinheiro para você. Só que é o seguinte, eu quero 10% desse asfalto, desse dinheiro aqui, dessa verba que eu vou mandar para você. Para o prefeito, qual que é a vantagem de aceitar esse tipo de coisa? Primeiro, porque o prefeito ele pode pegar 10 para o deputado e dar 5 para ele, né? Ou se ele não conseguir pegar nada para ele, deixar tudo para o deputado, ele pelo menos vai dizer para todo mundo na reeleição que ele que asfaltou todo o bairro. Então, para o prefeito é interessante. Os caras também eles acabam sendo seduzidos por isso, né? Poxa, quanto mais verba vier, mais eu vou poder falar na minha reeleição que eu realmente fui um bom prefeito, eu fiz tantos quilômetros de asfalto, construí tantos hospitais, né? Então, esse dinheiro era enviado e ele desviava dinheiro da Secretaria de Obras e também da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde a coisa é um pouco diferente. Eles acabam, em vez de fazer obra, geralmente, eles compram medicamentos, medicamento superfaturado, ou pode ser equipamento para o hospital, qualquer tipo de coisa. Você acaba superfaturando. E como é que você vai medir isso aí, né? Os caras vão lá e compram um número X de medicamento e dizem que foi 3, 4X. Como é que você vai fiscalizar isso? Se eles assinam, não, isso aqui a gente distribuiu aqui na rede pública. Como é que não tem como fiscalizar, é difícil você fiscalizar que não foi distribuído tudo aquilo que eles disseram. Eles compram 4X, mas na verdade só distribuíram um X. Aqueles outros 70% foram só no papel. Eles embolsaram aquele dinheiro. É o que acontece hoje no Brasil, infelizmente. Infelizmente. E eu não vou falar de partidos, porque senão vai dar a impressão de que eu estou fazendo aqui um jogo político. E hoje não pode falar nada que seja cancelado. Né? Então, mas eu vou falar uma coisa para você que, infelizmente, eu vi ali tanto políticos de esquerda e de direita comendo do mesmo prato. Que na hora de fazer um discurso era tudo muito lindo e maravilhoso, eles até se alfinetavam na tribuna. Mas fazia parte do esquema. Mas eles faziam parte do mesmo esquema. É um teatro, né? É um teatro. Eles faziam de conta que eles se odiavam, entendeu? Mas nos bastidores, eles comiam picanha com dinheiro desviado da saúde juntos, rindo da cara do povo. E o menino lá com problema no olho. E o menino que perdeu o olho. E realmente perdeu o olhinho. Essa criança acabou perdendo o olho. E no final das contas, a casa caiu, todo mundo foi pra cadeia? Então, quando eu falei pra você, quando eu fiz essa operação, eu tinha assim comigo, falei, cara, eu vou escrever um livro, eu vou contar tudo. Isso que eu falei pra vocês resumidamente,
eu contei abertamente com todos os esquemas. Se um dia vocês quiserem, a gente faz um podcast e eu falo para e passo como tudo aconteceu. Eu estou resumindo para não ficar um assunto chato. Mas todos esses esqueminhas, até como eles faziam a divisão do dinheiro. Por exemplo, os vereadores que ganhavam propina do prefeito. Tem níveis diferentes. Tem aquele vereador que ele vai lá e defende o prefeito de peito aberto. Tudo que o prefeito faz, o vereador vai lá e diz amém. Diz amém. Ele tem um desgaste com os eleitores dele, mas ele ganha mais grana. Tem aquele vereador que ele fala menos, mas ele vota em tudo. Ele não defende o prefeito, mas tudo que o prefeito manda ele vota a favor. Ele também tem um desgaste, porque ele está votando a favor. E tem aquele que não vota a favor, ele faz de conta que é da oposição. Mas ele também ganha menos. Mas por que ele ganha? Porque ele sabe quais são os grandes problemas, onde está o desvio de dinheiro, ele sabe onde estão as coisas erradas e ele não faz uma denúncia, ele não faz uma fiscalização realmente eficaz. Porque um dos papéis do vereador é fiscalizar o prefeito. O do legislativo é fiscalizar o executivo. Ele não faz essa fiscalização. Ele vai lá para a tribuna e fala: esse prefeito é uma vergonha, olha quanto buraco na rua. Mas só, aí o eleitor pensa o seguinte: cara, ele realmente não gosta do prefeito. Olha, ele todo dia fala que tem buraco na rua. Mas ele não fala não tá qual é a... Mas ele não tem coragem de abrir a boca para falar que aquela empreiteira ali está roubando e dizendo 10 dinheiro para construir asfalto. E é por isso que ele, sendo da oposição, recebe, que é para passar pano quente. Então, fazer até de conta sendo que da não tá oposição, vendo. ele ganha menos do que aquele que defende o prefeito de braços abertos. Mas ele tá no lucro, né? E eu contei tudo isso. E sabe qual foi a minha decepção? Tem muita gente que acredita que eu tô mentindo. Entende? Tem gente que não acredita. Você pode chegar lá, tem vídeos de vereadores que, se você procurar no YouTube, você vai ver, tem vídeos de vereadores pegando propina. Tem vídeo do prefeito comemorando que ele está tirando dinheiro. De deputado federal, entendeu? Falando de esquema. E as pessoas... mas quanto será que esse passar ganhou para fazer isso? Então, Falei, cara... eu ia perguntar, você não ficou com medo de manchar a tua reputação, das pessoas acreditarem que você, porque você estava dentro do esquema de corrupção, e de que de fato você havia levado uma parte do dinheiro, e que a delação premiada era porque você ficou com a menor parte do bolo? Você não ficou com medo disso manchar a tua reputação? Eu acho que se você ficar com medo disso, você nunca faz nada na vida, certo? Você nunca faz nada. E as pessoas que realmente querem você, elas encontram motivos para te defender. As pessoas que não gostam, elas vão procurar um motivo para te criticar. E essa é uma coisa que eu aprendi logo muito cedo. Mas quando eu fiz essa operação, eu não tinha muita consciência disso, de que as pessoas não entenderiam. Eu aprendi isso na prática. Então, se antes eu não ligava muito para esses argumentos, hoje muito menos. Eu acho que quando eu fiz essa operação eu era um menino e depois disso eu aprendi a ser um homem. Cara, não adianta, vão criticar de qualquer jeito, vão falar. Só de você respirar, né? Independente do que você for fazer, as pessoas não vão te entender. Mas agora, tem muita gente boa que consegue te compreender, que pensa o seguinte: cara, se eu estivesse no lugar desse cara, eu faria. Ou então, olha, eu não faria porque eu nunca tive oportunidade, mas parabéns. Tem gente que concorda. Mas todo mundo foi preso? Todos. Mas tem alguém preso ainda? Se eu não me engano, foram 43 pessoas presas. Meu Perderam Deus. mandatos. Não tem mais ninguém Isso preso. foi em Dourados ou em Campo Grande? Dourados. Tá. É que eu falei que você viveu em Campo Grande, mas Prefeito essa e história vice-prefeito toda foi foram em Dourados. caçados, 9 dos 12 vereadores foram caçados. Aí você acabou com a política. Você foi ameaçado de morte várias vezes, porque eu denunciei 2 traficantes que eram os líderes do tráfico de drogas. Tem um senhor que ele, além de ser... era acusado por todo mundo como um grande traficante. Eu não pude provar o tráfico de drogas, então eu não posso rotulá-lo como traficante. Até porque senão ele me processa, né? O passarinho me chama de traficante, hoje dá isso, e eu posso perder. Então eu posso falar que esse japonês, seu Shizu-san, ele era visto por todo mundo como um traficante, que eu nunca consegui provar, mas uma coisa que eu ouvi, e isso sim, eu posso provar, até estou olhando para essa câmera aqui, que ele monopolizava o serviço funeral em Dourados. E eu ouvi de várias pessoas: cara, é uma vergonha o preço que é cobrado. E outras funerárias que tentaram entrar, ironicamente, coincidentemente, estranhamente, tiveram seus donos mortos nos últimos anos. Todos aqueles que tentaram entrar com uma funerária acabaram sendo assassinados. Se foi o Shizu, não foi, também não posso provar. Não posso provar. As pessoas na cidade sempre disseram que sim. Eu não posso provar isso. Mas eu ouvi da boca de muitas pessoas que ele monopolizava e que ele enfiava a faca. E de fato ele enfiava a faca. Era uma coisa assim desonesta, desumana. Os valores que ele cobrava. Era uma coisa desonesta. Mais doloroso da família, ainda tem uma pessoa querendo se aproveitar. E aí,
eu peguei e gravei, né, o pessoal dele, conversando com o pessoal da prefeitura, tentando fechar para que outras, não abrisse licitação para que outras funerárias fossem abertas na cidade. E eu joguei tudo isso. Qual que foi a primeira atitude? O que a Constituição diz? Quando o Legislativo e o Executivo são impedidos, o Poder Judiciário assume por 3 meses e convoca novas eleições. Então o juiz da comarca, ele assumiu a prefeitura, porque todos eles foram afastados e posteriormente cassados. Ele convocou novas eleições e a primeira atitude do prefeito interino, que era o juiz, a primeira foi me nomear como secretário de governo dele. Então eu era o secretário de governo do juiz prefeito da cidade. E o prefeito falou, passar, vem cá. Então, o que você sabe, já que você estava aqui? Doutor, era assim, assado. Fez esse negócio da funerária, como é que era? Era assim, assado. Vem cá, vamos agora. Ele imediatamente, um juiz prefeito com muita vontade de fazer as coisas acontecer, imediatamente ele já abriu o processo de licitação, já entraram outras funerárias e os preços despencaram. Os preços dos caixões na cidade, por exemplo, despencaram, graças a Deus. Foi a primeira, assim, o primeiro resultado que eu vi. Então ficou, sabe, se eu olhar para trás, cara, ficou coisa bacana. As pessoas hoje pagam um preço justo quando tem seus entes perdidos. Tem um outro cara lá que... qual o nome dele, cara? É um Hazuki. Também sempre foi tido como traficante. Não posso provar que ele era traficante, mas ele já tinha praticado outros esquemas, já tinha sido preso antes, metido a mandar matar todo mundo. Também o denunciei. E eu vi que o clã desses 2 grandes homens, entre aspas, que colocavam muito medo na sociedade, esses clãs foram se diluindo. Isso para mim já foi interessante. Mas não provocou aquele efeito que eu imaginava que iria ser provocado, né? Eu pensei que depois que eu escrevesse um livro sobre isso, que as pessoas iriam entender a política, eu fui ingênuo, tinha 33 anos. As pessoas vão entender direito o que aconteceu e eu acho que o brasileiro ele vai acordar sabendo que o político brasileiro ele precisa ser melhor estudado, ele precisa ser substituído. Fui convidado a ser candidato por várias vezes e até a ser prefeito da cidade. Ali estava com a popularidade alta, ganharia. Hoje você entraria na política? Oi? Hoje você entraria? Eu já recebi vários convites e eu nunca aceitei porque eu ainda não tenho estômago. Eu acho que eu nunca vou ter para chegar e enfrentar esse tipo de coisa. Se eu entrar na política vai ser para, né, tentar mudar as coisas, entende? Então isso me provoca um certo afastamento. E quando eu apresento o programa, vocês já perceberam que eu fico muito indignado, de verdade, com os crimes, com coisas que acontecem, com coisas erradas. Eu acabo comprando a briga, até fugindo um pouco da linha do jornalismo. E sem tentar entrar nessa linha do sensacionalismo, que tem uma linha muito tênue aí, que é o seu sensacionalista e seu indignado. Sensacionalista é aquele que pega uma coisinha pequena e transforma ela grande e fica sambando em cima daquilo, mas na verdade não quer nada com nada. Só quer audiência. Exatamente, mas eu vejo indignação da minha parte, da parte de muitos colegas que trabalham comigo. A gente vê muita injustiça, muita coisa errada, muita coisa estúpida. E eu acho que o jornalismo é um material assim, muito grande para a gente trabalhar para tentar mudar a sociedade. Falar a verdade, mostrar a verdade. Por mais que tenha muita gente que não vai aprender nunca. Pra gente poder passar pro próximo assunto também, já o Eric sobe a placa, né? Já tô só de olho nele. Mas só para arrematar, que você disse que não tem estômago, não sabe se lidaria. Esse é o grande problema. Pessoas boas que têm vontade de entrar na política ou têm até dom e talento, pensam 2, 3 vezes, porque mesmo sem fazer nada, vão já... E sabem que é minoria, né? Vão estar com a sua reputação, de certa forma, não vou dizer manchada, mas as pessoas vão apontar o dedo e a pessoa, muitas vezes, ela realmente não vai ter estômago e condição de lidar com isso. Por isso tem tanta gente boa fora da política. Uma vez me disseram assim, você não tem perfil para ser político, Lucas, porque você é muito certinho. Eu falei, então eu tenho perfil para ser político, não é dessa gente que a gente precisa lá dentro, não é dos bandidos, né? E você gosta de política, né? Adoro política. Você é um cara que gosta. Eu acho que até que a política vai... Eu quase entrei na política já uma vez antes de ir pro jornalismo mesmo, trabalhava com isso e tal, eu já estive perto, gosto, não vou dizer que eu não tenho vontade, eu tenho vontade, mas é isso, eu penso muito nisso também e é aquela coisa, né? Você quando é certinho, gente, não é defeito, é simplesmente agir corretamente com as coisas que são certas. Da mesma forma que te causou indignação o menino que perdeu o olho, me causaria também. Aí você vê o prefeito comendo do bom e do melhor e aquele dinheiro que deveria ser aplicado não tá no remédio que o menino precisava.
Isso causa uma... Eu não sei como é que esses caras conseguem dormir à noite. Né? Eu não conseguiria. A única coisa que eu roubo dos outros e falo abertamente é caneta. Ladrãozinho de caneta. Caneta tá perto de mim, eu pego mesmo, mas do resto eu não consigo dormir. Você tem esse costume? Eu sou conhecidíssimo no meio. Mas aí você pede uma caneta pra ele? Não tem. Nunca tem. Nunca tem. Aí eu roubo e perco as que eu roubo. Você sai de casa com uma caneta, volta com 3 e nenhuma dessas era sua. Nenhuma é minha, e no outro dia eu tô sem nenhuma de novo, porque eu perco. É um ciclo vicioso. E colaborando com isso que você está falando, você veja só a questão da política. Até para dar opinião, você já percebeu, e eu vi que isso aqui em São Paulo é mais forte ainda. O próprio brasileiro, ele não se demonstra uma pessoa preparada para discutir política. Não. Eu conheço muitos amigos que ficam indignados se você falar mal do candidato dele, como se fosse desonroso. Não, peraí, calma aí. Independente se é direita, esquerda, centrão, mas vem cá, não vamos discutir o partido, tá? Vamos discutir a atitude desse teu candidato ou desse teu político. Vem cá, ele tem isso, aquilo de bom, mas isso aqui foi uma vergonha. A pessoa se sente ofendida. Eu já ouvi aqui em São Paulo, falei, não fale mal de fulano que eu não aceito. Não é falar, vem cá, eu tenho direito, porque eu sou eleitor, eu sou cidadão, e quem paga a porcaria do salário de deputado, vereador, senador, deputado, presidente sou eu. Então eu posso sim, porque eu sou o patrão do político e não o contrário. Mas o brasileiro não pensa assim. Então eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda para amadurecer na política. Mas acho que vários assuntos o brasileiro ainda precisa ser muito mais maduro. educado, maduro. Exato. Outro caso de repercussão, Fala que eu discuto. caso Daniel. Eita, aquilo foi terrível. Como é que você foi parar naquilo, resumidamente, né? Porque o nosso tempo já está curto, você não é Eric. Já subiu. Eric, peraí que eu resumo rapidinho. Caso Daniel, essa coisa da indignação. Tem 4 anos no caso, completou inclusive esses dias, né? Foi. 4 anos. O que acontece, cara? Chegou pra gente um caso lá de um jogador de futebol que tinha sido morto e tal, aquela coisa toda. E olha, o jogador tirou umas fotos lá da mulher, eu acho que... E quando eu vi as fotos, eu falei, cara, mas que cara babaca também. Ele não devia ter feito isso. Mas não justifica o assassinato. Depois nós começamos a investigar. E claro que a primeira informação chega, mas olha o que o jogador fez. Depois que você começa a ver, analisar, não, mas peraí. Não é bem assim. Ele estava lá porque ele foi convidado. Carababá com uma ova. Ele foi convidado para estar lá. Entendeu? Então não é bem assim. Outra coisa, esse cara aqui, esse Edson Brits, que está dizendo que é um inocentão, que contratou um advogado para falar que ele é uma vítima, esse cara, ele já é um bandido antigo ali na cidade. E nós começamos a investigar e encontramos vários crimes que tinham sido praticados por esse cara, o Edson Brits, cara que já foi processado pela mãe, pelo pai, que já ameaçou de morte a mulher, a mãe, o pai. Pessoa. Ótimo. Cara com um monte de coisa. E a gente começou a fazer uma série de matérias. O advogado de defesa dele ficou chateado, porque ele sempre foi um cara midiático, então ele faz muito barulho, mas tem muitas vezes que ele não consegue inocentar os clientes dele. Isso é ruim para ele como advogado, entendeu? Então ele usa aquele princípio do direito. Direito não, de alguns advogados. Se você não pode desmerecer as provas, desmereça então quem diz que tem as provas ou as testemunhas. Porque você... Jogar o holofote para outra coisa. Aí o cara tentou fazer de conta que eu era um sensacionalista. Você foi acusado de fake news, né? Exatamente. Mas não conseguiu provar nada e o cliente dele continua preso. Nós entramos nessa porque o cara realmente era um bandido, o Edson Brits, ele matou uma pessoa inocentemente, ele tem que pagar, ponto. Só pra gente contextualizar então, gente, o jogador Daniel, ele foi morto com requintes de crueldade, porque os órgãos genitais foram cortados. Porque ele teria, de acordo com o que foi dito inicialmente, dado em cima da mulher do Edson Brits, não é isso? Estuprado, sei lá. Algo nesse sentido. E aí cada hora fala uma coisa. O Edson Brits assassinou o Daniel, ou com a ajuda de alguém, mas uma tortura, um negócio horroroso. E o Passaia, eu nunca vi isso na vida, você foi o primeiro jornalista, o apresentador de TV, você é o primeiro em tudo, hein, cara? Intimado. Primeiro delator. Primeiro delator, sem ser bandido também. Você acredita? E agora, eu nunca vi isso, você foi... tem isso na internet também, você deixando o programa ao vivo na Rede Massa, indo até o fórum, ali você faz... 3 dias seguidos você foi, né? Você fez e o advogado não deixava daquilo. eu falar. Na verdade, o que o advogado fez aquilo ali, hoje, eu imagino, eu não posso provar, mas eu imagino que ele quis ganhar uma aposta, porque ele ficou nervoso uma vez, que nós falamos alguma coisa contra ele não, contra a atitude dele, e ele falou que ia me dar um chá de cadeira.
E ele falou para todo mundo abertamente, tinha até nas redes sociais, ele falando que ia me dar um chá de cadeira. Só que depois que a gente parou para pensar, cara, mas você lembra que 2, 3 meses antes ele disse que ia te dar um chá de cadeira? Será que foi isso? E o cara me levou durante 3 dias, eu fui lá pro fórum, perdendo o programa para ficar lá. Ele só deixou para me ouvir no final, né, porque ele tinha essa prerrogativa. Me chamou lá no final e ele não me deixava falar. Ele ia falando, colocando coisas na minha boca e só deixava falar sim ou não. Ele não quis debater comigo. Até porque todas as vezes no programa que nós tivemos a oportunidade de debater, ele fala o que ele quiser, mas ele tem que ouvir. Né? Eu dava espaço para ele e eu acho que ali no tribunal ele não teve coragem de permitir que eu falasse. Então ele só falava e ó, sim ou não. Falava sim ou não. Coisas estúpidas. Você não tem capacidade intelectual. Concorda comigo ou não? Até isso. Falei, não, concordo. Tá, beleza. Ele já tinha feito um circo, né? Mas tudo bem, não adiantou nada. Ele ganhou uma aposta, que me deu um chá de cadeira de verdade, né? Mas o cliente dele tá preso até hoje. E foi muita mídia para nada. Mas assim, resumidamente, ele ficou extremamente bravo contigo porque disse que aquilo que você falava sobre o cliente dele era mentira. Uhum. E ele deu um jeito de te intimar e você fez parte de alguma forma daquele processo, daquela... Ele me colocou como testemunha de defesa. Do Daniel. Não, do cliente dele. Do Edson Brits. Mas você não estava... porque ele queria... Mas como de defesa você... Eu não posso acusar, senão ele me processa. Então, dados os atos dele, de repente o cara vai me processar, então eu vou jogar com o manual embaixo do braço. Então eu não estou acusando, eu estou falando o que eu penso. Eu penso que ele tentou manipular a opinião pública. Ele tentou colocar o seguinte, nas manchetes. Leandro Passaia vira testemunha de defesa de Edson Brits. Porque não faz sentido, então, sendo que o Passaia faz. Fazia uma investigação e, de certa forma, críticas ao que aconteceu, não faz o menor sentido. Mas eu acho que era isso, na tentativa de calar ele, pra ele, sei lá... Parecer... E ele, quando me chamou, ele não me deixava falar, ele não me fez perguntas nenhuma, era só sim ou não, inclusive com coisas tentando me depreciar, me diminuir. Eu fiquei respondendo um monte de coisa. Enfim, mas faz parte, né? Agora aqui realmente foi um chá de cadeira, conseguiu, parabéns. Conseguiu, mas transmitiu 3 dias ao vivo no Tribuna, não foi? Não foi. E só fez show. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Porque eu queria fazer uma pergunta. Você quer continuar nesse assunto? Não, pode falar. Que eu ia perguntar, como é que é ser funcionário do Ratinho, cara? Cara, é muito bom. Deve ser muito legal, né? Muito gente boa. Tanto é que quando você veio pra Record, você foi... As notícias nos canais, aí nos portais... Pupilo de Ratinho. Pupilo de Ratinho está de malas prontas pra Record, hein? E eu liguei pro Ratinho depois, o Ratinho até me abençoou, porque ele também fez esse caminho. Ele também lá em Curitiba um dia foi chamado para trabalhar aqui e foi chamado para trabalhar na Record. O Ratinho, quando saiu de Curitiba, ele estava na CNT lá, ele veio para trabalhar na Record, depois foi pro SBT. E ele é um cara do bem, um cara que dá espaço para que os funcionários façam, né? Não é aquele patrão que fica lá, fala isso, fala aquilo. Ele é um cara muito gente boa, dá oportunidade para muitas pessoas. Aqueles amigos de infância dele que ele tinha, no momento de dificuldade ele ajuda todos. Tem alguns que são funcionários e estão lá, funcionários vitalícios, alguns que estão até em casa na pandemia, né? Muitos desses funcionários que ele tinha lá ficaram em casa recebendo salário. Então ele é um cara do bem, muito generoso. Quais foram as palavras dele quando você disse, olha, tô indo pra Record? Será que eu posso falar? Não, ele me abençoou e tal, mas no final ele falou, se um dia quiser voltar, as portas estão abertas. Eu acho que isso mostra a grandiosidade dele. Ele é massa. Ele é massa. Não, o Ratinho é sensacional. Defendo o Ratinho sempre. O filho dele, o Ratinho Júnior, é um grande político, né? Eu conheço o Ratinho Júnior. A gente chama ele de Juninho lá nos bastidores porque o Ratinho Júnior, que é o filho, que é o governador, ele cresceu lá, né, na televisão. Ele era muito pequeno quando o pai dele começou a trabalhar na comunicação. Então, para todo mundo lá em Curitiba da imprensa, ele é o Juninho. O Ratinho Júnior é o Juninho. O governador do estado é Juninho. Ô, Juninho! Porque ele, desde pequenininho, ia com o pai trabalhar nas emissoras e ele ficou conhecido desse jeito até hoje. O carinho que ele tem de todo mundo lá. E eu acho que vai ser presidente um dia. Olha, tem todo o potencial do mundo e se for candidato, eu voto nele. Eu acho. É um grande governador. Não vivo lá, mas as avaliações dele são muito boas, né?
Isso. Hora de dar tchau ao nosso Passaia. Passaia. Passaia! Você Passaia! Gardinali. Vamos chamar o Gardinali um dia pra vir aqui. Ele também foi colocado na caixinha de perguntas. Ah, é verdade. Puseram, é verdade, Gardinali. Queremos você aqui, hein? Não, o Gardinali vale a pena, hein? Aí tem história, hein? Tem. Passaia. Aí tem. o podcast vai ser mais interessante a entrevista dele do que comigo. Ah, imagina. Com você a gente ficaria mais horas e horas. Aliás, todo entrevistado nosso a gente fala, nossa, mas passou muito rápido. Então quer dizer que a gente tá acertando os É nossos. verdade. Passaiou rápido. Passaiou rápido demais. Passaia, que Valeu, bom que você obrigado, veio, gente. viu? Vocês são Obrigado. maravilhosos. Não deu nem tempo de falar do Pod Passaia, mas ele também tá com um podcast dele lá no R7, viu, gente? Então, vamos dar moral pro nosso amigo aqui. Pode passar, r7.com, Play Plus e outras plataformas digitais. É isso. Ah, se quiser ir lá no YouTube também pode passar e você vê algumas coisas lá. E o homem tá todo dia de manhã na Record, fazendo o maior sucesso. 5 da manhã. Balançando 5 da matina. geral. Que hora você acorda? 3 horas. Esse é um ponto. Guerreiro. Esse é um ponto a ser Guerreiro da analisado. Um abraço pra Valeu, você, meu gente. irmão. Um abraço. Obrigado, viu? Deus abençoe. Valeu. Valeu e não Beijo. derruba o café, por favor. Porque não tem como. Ali, ó. Beijo pra Ah, é, você. esqueci. E foi você que inventou, hein?